Maurício GQ põe a câmera dele. Você gostou do jeito pra gente ver na cadeira. Jairão, troca de internet, Jairão. Essa internet sua aí não funciona, não. Eu vou pedir um restaurante. Vai para 200 mega. Rapaz, não tá valendo uma pipoca ali. Só esses 200 mega seu. Eu vi que a Viviane queria contratar, mas achei que ela já desistiu. Ô, Diniz! You are now muted. Iracé, nós seremos quantos? You are now unmuted. 14. Mais ou menos 14 pessoas. Quantos tem agora? Você tem 7, né? Comigo 11. 11. Então faltam 4. Deixa eu ver aqui se a professora Deise entrou. Não, Sim. aí. A professora Deise já entrou. Ok. Mas eu acho que nós podemos começar então. Eu vou. Podemos começar? No caso, não sei se você faz a gravação, que aí os outros professores podem assistir, ou eu faço. Irancé, o BBB, ele bloqueou gravações no dia de hoje. Uhum. Eu estou usando uma versão gratuita aqui, né? Ok. Fora da plataforma. Uhum. Parece que não está gravando, tá? Então eu gravo aqui pelo OBS. Então tá ótimo. Beleza. Então. Vou aguardar. Você já vai ativar, Irancé? Já. Vou ativar aqui. Ok. Pessoal, então, boa noite a todos. Eu queria principalmente agradecer aí o Hugo pela disponibilidade de vir falar um pouquinho sobre os recursos, né, que nós podemos utilizar dentro do ambiente virtual. Lembrando novamente que a parte da modelagem ela foi caracterizada no vídeo, né, como tem que ser feito. Aqui dentro dessa modelagem a gente tem diversas ferramentas do AVA que ele vai esclarecer aqui para a gente. E também falar um pouquinho sobre o BBB, né, como é essa ferramenta, quais o que nós podemos explorar em relação a ela, né, e ser mais atrativo para o aluno, e também servir como um instrumento para a gente registrar as nossas aulas. Então, fique à vontade aí. Obrigado, Irancé. Eu agradeço o convite e fico feliz em poder participar aqui da reunião de vocês, do curso de Educação Física. Espero conseguir contribuir. Eu vou fazer o seguinte, para que a gente aproveite até com mais eficiência o nosso tempo, porque o BBB para hoje ele passou a limitar o tempo nessa versão que eu estou utilizando do aplicativo. Caso vocês tenham curiosidade sobre alguma ferramenta em específico ou recurso do Moodle, dentro do possível eu vou abordar. Vocês podem colocar no nosso bate-papo aí, público, certo? A ferramenta que vocês desejam que eu faça algum comentário ou ofereça algum suporte para vocês. Agora vocês estão observando que eu reduzi a minha apresentação na tela, estamos todos no centro. Hoje a nossa reunião está acontecendo pelo Big Blue Button, que aí na instituição nós apelidamos de BBB, e há a previsão de que este recurso fique disponível nas próximas semanas para as aulas síncronas, suas aulas ao vivo. Eu sei que muitos têm usado o Zoom, eu também, outros o Google Meet e outras ferramentas aí para interação ao vivo. Eu peço que vocês deixem o microfone mutado para que não haja microfonia e a repetição da minha voz com efeito de eco, tá bom? Agora eu vou retornar a apresentação aqui para o centro e observem o seguinte, eu vou espelhar a minha tela e a minha navegação para que vocês vejam os recursos aqui do BBB, certo? E o centro da tela ficará um pouco confuso. Vocês verão uma repetição da tela em sequência.
Ele está carregando. A partir de agora eu estou compartilhando a tela do meu computador com vocês. E vejam que aí no centro tem essa repetição de janelas, porque é o que aparece na minha tela. Então, ignorem um pouco essa repetição aí no centro da tela. E eu vou pedir para que vocês observem o lado esquerdo, onde nós temos mensagens. Logo abaixo, o bate-papo público, que eu deixei aberto. Posso fechá-lo, vejam só. Esse bate-papo é o espaço de interação do professor e dos estudantes durante a aula. Logo abaixo, notas compartilhadas. É um espaço que, de maneira colaborativa, tanto o professor quanto estudantes durante a aula podem fazer anotações nessa tela aí que apareceu em branco. Vejam ali onde eu arrasto o cursor, certo? E essas anotações depois podem ser compartilhadas, baixadas. Você pode montar uma espécie de esquema, de listagem junto com os alunos durante a aula. Logo em seguida, vocês têm, ainda à esquerda, no menu, usuários. E ao lado aparece uma engrenagem para mim, porque eu sou o apresentador. Vocês não estão com este perfil, então a engrenagem não está no menu de vocês. Nesta engrenagem, vocês têm as seguintes opções. Limpar todos os ícones de status, vocês limpam os status dos participantes da reunião. É possível colocar todos em mudo, mutar todos os microfones de uma só vez. Hoje eu usei essa função na pedagogia e causou um travamento no aplicativo. Eu tenho percebido que o aplicativo ele está mais requisitado, muita gente utilizando. Colocar todos em mudo, exceto o apresentador. Salvar nomes dos participantes. Aqui você consegue baixar uma listagem com o nome de todos que estão participando da aula. Então, se em um determinado momento da aula você quiser baixar uma espécie de chamada, é possível. Restringir participantes. Neste caso, você restringe a participação de alguém na reunião e essa pessoa vai ser meio que expulsa da sua aula. Aqui, finalmente, a ferramenta que mais nos interessa, em especial para aqueles que desejam realizar o Peer Instruction, que foi a sugestão do professor Gustavo Hoffmann em julho, como inserção de metodologia ativa nos momentos síncronos. Nesse botão, criar salas de apoio, quando você clicar, você poderá dividir o grupo em vários subgrupos e permitir interação entre os pares, circular entre esses grupos e acompanhar a realização das atividades deles. Eu sugiro, por exemplo, que você prepare provocações, estudos de caso, perguntas, questionamentos, projete no centro da tela por meio de uma apresentação, dos seus slides ou um PDF, e a cada momento você divida a sala para que eles busquem as respostas para os questionamentos feitos. Então, esta ferramenta, criar salas de apoio, daqui a pouco eu farei um teste com vocês, é extremamente importante para a nossa meta de realizar metodologias ativas e tornar o estudante protagonista durante as aulas ao vivo. Ainda aqui, na parte inferior, vejam que eu cheguei a um mais, que é o menu de ações. Neste menu, vocês têm alguns recursos bem interessantes. Iniciar enquete. A enquete é uma ferramenta que possibilita o quê? Você colocar um questionamento no meio da tela, clicar na enquete e abrir uma votação por alguns segundos. E os alunos saírem marcando a resposta que eles consideram que é a adequada. Quando você clicar em fechar a enquete, o resultado aparece no meio da tela para todos, e aí você pode discutir os acertos, os erros junto com o grupo. Carregar uma apresentação, que pode ser um PowerPoint, um PDF ou qualquer outro arquivo do Office. Eles recomendam que seja o PDF. No caso aqui, com vocês, eu estou utilizando o PDF.
compartilhar um vídeo externo. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo externo para que vocês vejam. Eu vou até o YouTube, copio o link do vídeo, procurei aqui um vídeo sobre as Olimpíadas, volto aqui em compartilhar um vídeo, colo o link desse vídeo e clico em compartilhar vídeo. O vídeo será carregado dentro da aula com áudio e cada aluno pode aumentar o áudio, baixar, colocá-lo em tela cheia ou não. Então, eu aqui estou apresentando para vocês com o vídeo reduzido. Mas se você aí na sua tela desejar que o vídeo que está sendo apresentado fique em tela cheia, é só clicar no mesmo mecanismo que tem no YouTube. Vou deixar rodar só alguns segundos para que vocês vejam. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast cheio de peladões. Os Jogos Olímpicos modernos são disputados desde 1896. Foram organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, fundado. Então é possível que você insira na sua aula o vídeo dessa maneira simples, como eu fiz aqui com vocês. Agora eu vou retornar ao compartilhamento da tela. Estou compartilhando tela inteira. Tem mais algumas ferramentas que eu quero mostrar ainda aqui no Big Blue Button. Só um momentinho, está carregando. Observem o seguinte, na parte inferior da tela é muito semelhante ao que está aí para você. Eu tenho o microfone, que pode ser silenciado ou ativado. Aqui, você desativa o seu áudio, então sua conexão de áudio com a aula passa a ficar desativada, então você nem fala, nem ouve. Logo em seguida, ativa ou desativa a webcam. E, finalmente, o compartilhamento de tela. Esse compartilhamento de tela ele permite que eu compartilhe a tela inteira, ou uma janela em específico, ou uma guia do navegador na internet. No caso aqui com vocês, eu estou compartilhando a tela inteira, porque senão vocês não veriam as funções que aparecem na tela do apresentador do BBB, certo? Então, esses são os recursos. Tem mais um que no momento não está aparecendo aqui. Eu vou tentar mostrá-lo para vocês. E então você pode compartilhar a tela toda, uma janela ou uma guia do seu navegador na internet. Vou retirar o compartilhamento de tela. Voltou aí a minha apresentação, né, que eu converti o meu PowerPoint para um PDF. E do lado direito na sua tela tem uma barrinha branca com algumas funções. 3, no máximo 4 botões. Aqui eu posso iniciar o modo multiusuário e permitir que todos vocês mexam nos meus slides. Então levem o cursor de vocês para o centro da tela e risquem sobre a minha tela. Vocês podem usar as ferramentas que estão do lado direito, certo? Fazer digitações. Então é possível que você permita que o grupo todo interaja sobre o seu slide, né? Então, se você colocar uma imagem, uma pergunta, uma questão, você pode inclusive convidar um estudante para que ele vá lá e marque a resposta que ele considere a correta, certo? Há algumas formas geométricas, editor de texto e a borracha também. Vou limpar todas as anotações agora, vejam. Eu clico sobre a lixeira. Eu tenho que sair do modo. Agora eu bloqueei para vocês. Pronto, meu slide está limpinho ali de novo. Vocês também podem colocar uma tela em branco ao invés dos slides. Eu aqui coloquei os slides para conversar um pouquinho com vocês, certo? E qual que é a grande questão na nossa conversa durante este semestre? Eu vou abrir aqui novamente o bate-papo, para que eu não perca nenhuma interação com vocês. O seguinte,
Há uma modelagem das disciplinas que tem algum microfone vazando o áudio. Pronto. Então, há uma modelagem que foi feita pela ProAcad das disciplinas e há uma certa variabilidade nela. O que eu tenho observado, em especial de segunda-feira para cá, é que a preocupação tem sido a seguinte: como conduzir os objetos de aprendizagem que estão presentes lá no Moodle para que eu chegue à aula síncrona e consiga promover uma sala de aula invertida, o peer instruction, uma resolução de problema e assim por diante. Então, no momento síncrono, é o que você já está habituado a realizar como metodologia ativa, como você já fazia numa aula presencial. A questão é como conduzir dentro do ambiente virtual para que o estudante, ao entrar na sua aula ao vivo, ele esteja em condições de participar de uma aula que seja fundamentada em metodologias ativas, qualquer que sejam elas. E aí eu fiz uma sugestão para vocês, que é com os recursos mais básicos e simples presentes no Moodle. Eu esqueci de avisar aqui, mas não sei se o Irã já passou essa informação para o grupo todo. Quando as salas de vocês estiverem disponíveis no ambiente virtual, em todas elas aparecerá um botão de formação. Ele estará visível para você e escrito oculto para estudante. Não desocultem, inclusive. Vocês serão levados para uma sala de formação com tutoriais sobre cada ferramenta presente no Moodle. Então, atividades, recursos, orientações sobre como gravar as videoaulas, se posicionar diante da câmera, iluminação. Eu fiz 29 vídeos, já estão prontos e foram subidos para esta sala. Então lá vocês vão encontrar tutorial sobre Quiz Venture, questionário, como organizar o banco de questões, como fixar a câmera. Alguns professores têm passado dificuldade com isso, e uma série de pequenas orientações que são gerais, porque são para todas as mantidas da Associação Educativa. Não há um protocolo nessa sala, somente orientações. E aí, professor Irancé, nas reuniões de vocês, caso vocês tenham demanda por algum outro tutorial que ainda não esteja, é só me avisar e eu produzo o tutorial sob demanda e subo lá para a sala para que vocês todos acessem. Então, de dentro da sala virtual das suas disciplinas, você terá acesso a todos os tutoriais produzidos pela EAD. No momento são 29, as lives também ficarão disponíveis lá dentro e gradativamente nós disponibilizaremos outros conteúdos. E aí o que eu busquei aqui para nós? Opa, cadê meu slide? Aqui foi só uma reflexão breve. Eu acho que no caso de vocês, como esses slides foram feitos para vários grupos, né, com que eu terei contato durante a semana, eu coloquei aqui a necessidade de ter clareza da prática pedagógica e da metodologia antes da escolha dos recursos. Então, antes de decidir se eu vou utilizar um aplicativo como o Socrative, ou o Mentimeter, ou qualquer outro, ou até mesmo os recursos do Moodle, eu vou usar um questionário, eu vou usar a ferramenta escolha, ou qualquer uma que esteja por lá, eu preciso ter clareza de qual metodologia eu estou empregando. E aí essas ferramentas servirão de suporte para a metodologia que foi escolhida, junto com a NDE, com a direção do curso, em colegiado e junto com a ProAcad. Então, esses aplicativos e recursos são somente um suporte para a decisão que o curso de Educação Física tenha tomado. Olha, pessoal, vamos realmente promover Peer Instruction. Vamos promover sala de aula invertida com outros mecanismos e outras propostas metodológicas. E aí, eu chego aqui ao seguinte. Algumas sugestões. Caso essa letra esteja um pouco pequena, vocês podem ampliar a minha apresentação do tamanho da tela no canto direito inferior da apresentação, além tela cheia. Seguinte. Minhas sugestões. Hugo, de onde você tirou essas sugestões? Primeiro, da minha experiência, 11 anos na EAD, e porque lá no início, quando a EAD começou
no centro universitário com as disciplinas 100% online, e o professor era responsável por todo o funcionamento da sala, assim como vocês são. E o que eu fazia naquela época? Eu antecipava todos os recursos que eu pudesse do semestre todo na primeira semana e deixava oculto para o meu estudante. Por quê? Isso tornava o meu semestre mais leve e tranquilo, porque toda semana subir todos os objetos de aprendizagem às vezes se torna um pouco moroso e pesado. Então, a partir do plano de ensino e seguindo a modelagem da ProAcad, definir a cada semana quais serão os objetos de aprendizagem empregados. Se vai ser um questionário, se vai ser uma tarefa para que o aluno entregue um arquivo, um estudo para você, um infográfico, uma imagem. Depois, observar quais objetos já podem ser antecipadamente subidos ou disponibilizados no AVA e deixá-los ocultos. Então, as referências de cada semana, videoaulas, pequenas aulas que você resolva gravar assíncronas, para que o aluno assista antes do momento ao vivo, é uma sugestão bacana. Talvez, em especial, nas primeiras semanas, em que eles ainda não se adequaram aos mecanismos disponibilizados e a modelagem foi feita. No aplicativo que vocês fizerem os agendamentos das aulas ao vivo, minha sugestão, já gerem link para o semestre todo e coloquem esses links em todas as semanas, daqui até o final do semestre. Assim você terá o conforto de simplesmente no horário da sua aula acessar e começar a dar aula, porque o link já estava disponível, você só deixa oculto aquele objeto dentro da sala virtual. E algo que eu percebi no primeiro semestre que se tornou angústia para muitos, a criação do banco de questões e a configuração do questionário de prova. Comece o seu banco de questões agora, comece a montá-lo. Então, conforme você tiver os temas das aulas em andamento, já entre lá no banco de questões, no topo direito da sala virtual, lá na engrenagem, e comece a criar categorias por tema e inserir questões de cada tema no seu banco. Quando chegar o momento da prova, é só inserir as questões no questionário. Além disso, caso você queira, na semana em que está prevista a prova, agora, nos próximos dias, você já pode entrar na sala, ir até aquela semana e inserir o questionário de prova com as configurações recomendadas e já deixar esse questionário oculto. Inclusive, ter um par aí de confiança no curso que verifique a sua configuração, você verifica na sala dele também, para que você diminua a possibilidade de que pequenos erros na configuração impeçam a boa aplicação da sua prova. Então, essas daqui são algumas sugestões minhas para facilitar o andamento do seu semestre. E neste pequeno infográfico, o que eu gostaria que vocês observassem? O percurso do estudante no semestre. Pense este percurso, a trajetória de aprendizagem que ele deve percorrer contigo no ambiente virtual. Então eu coloquei aqui da semana 1 a 11, coloquei reticências ali, vai até a 20, como vocês sabem, e a cada semana, lá pela modelagem, vocês têm referências, objeto de aprendizagem, atividade pré-aula síncrona, aula síncrona, atividade pós-aula síncrona. Então a cada semana, nós teremos essas 5 etapas ocorrendo. E a somatória disso, o percurso total da disciplina. Essas 5 etapas, elas podem variar muito de um professor para outro. Eu trouxe pequenas sugestões para vocês. Primeiro, temos que nos preocupar com a conexão entre esses elementos dentro da semana para termos um ápice, que é a sua aula síncrona. A aula síncrona é o ponto alto. Por quê? É dela que o aluno sente mais falta, é da presença do professor, é da interação com você, dando uma resposta instantaneamente para ele. Então, o momento alto da sua disciplina toda semana é a interação ao vivo. Então, o que eu sugiro para vocês?
Planejem com cuidado, depois de inserir as referências que vieram lá do seu plano de ensino naquela semana, o chamado objeto de aprendizagem que a Placad propôs. O artigo para leitura, uma breve videoaula com conceitos básicos e já deu orientação na semana seguinte para o seu aluno que ele tem que acessar esses elementos e estudá-los antes do momento ao vivo. Ele tem que ter essa disposição. Hugo, como que eu faço? E se ele não fizer? Ele tem que sentir falta disso de alguma forma. Ele tem que chegar na sua aula ao vivo e perceber que não ter lido o texto ou não ter assistido aquele vídeo fez falta. Então, logo no início da sua aula, faça referência a esses objetos. Olha, aquele vídeo que vocês já assistiram e que apresentava tais conceitos será aplicado agora nessa questão e eu vou dividir a turma em grupos para realizarmos isso. Entendem? Então vocês têm que gerar a demanda no imaginário desse aluno quanto aos elementos anteriores. Logo em seguida, o planejamento da atividade pré-síncrona, que pode ser um questionário, uma questão discursiva, um jogo. Há alguns jogos lá. Tem uns que são muito infantis, mas às vezes a gente acredita que o nosso público não aceita e acaba por aceitar. Tem um que tem uma nave, em que eles saem atirando nas respostas. Algo que se assemelha a Star Trek. E aí, esse jogo aqui é para que o aluno se dê conta, né, se autoavalie antes de ir para a aula síncrona. Na aula síncrona, momento da metodologia ativa. Em especial, se for aqui no Big Blue Button, eu sugiro o uso das enquetes. Monte uma sequência de questionamentos, de exercícios, que você possa lançar a enquete e eles se sintam desafiados a marcar uma resposta, e aí vocês podem abrir o debate sobre cada questão, certo? Eu vou abrir uma enquete agora só para que vocês vejam como é. Vou fazer uma pergunta de sim ou não, certo? E aparecerá do lado esquerdo da sua tela para que você responda para mim. Deixa eu só olhar aqui a função. Aqueles que já utilizaram jogos nas aulas remotas, marque sim. Aqueles que ainda não utilizaram, marque não. Enquete aberta. Vou clicar agora em publicar resultados. Ali no canto inferior da minha apresentação, vocês veem o resultado. Somente um professor respondeu sim quanto ao uso de jogos durante as aulas remotas e 9 responderam não. O mesmo você pode fazer com questões de ABCDE, de verdadeiro ou falso. Tem vários modelos aqui de enquete, ou você pode personalizar a sua enquete. Além dessas opções em relação à enquete, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer bem curtinho, porque nós não temos tempo suficiente. Essa reunião só tem mais 21 minutos nesse link. Tá? O seguinte, eu vou dividir o grupo todo e vocês lá no grupo vão escolher uma ferramenta do Moodle que gostariam muito de utilizar melhor neste semestre. E aí vocês vão digitar, quando retornarem para esta sala geral, qual é a ferramenta que vocês gostariam de receber mais orientações. Na tela de cada um vai aparecer um convite para ir para uma sala de apoio. Estou criando as salas de apoio. Vocês serão distribuídos entre as salas de apoio aleatoriamente. O tempo de funcionamento da sala de apoio será de 3 minutos. Ok, filho.
Flávia, qual ferramenta que vamos escolher? E aí? Eu pensei no quiz, No quiz. Eu também pensei no quiz. mas Acho que Patrícia está aqui também. Patrícia, e qual ferramenta? Nós estamos pensando aqui no quiz, para ele aprofundar mais detalhes. O que você acha? pode ser. Na verdade, eu gosto de todas elas. Na verdade, por exemplo, esse enquete, durante a minha aula mesmo, se for tão simples, eu posso dar uma explicação, entendeu? E já fazer alguma coisa para eles, se eles entenderam sim ou não, e todo mundo responder. Tá, mas a enquete É igual é do aquele outro de BBB, né? desenho. A enquete é essa que ele falou, é do BBB. Então, é isso que eu tô falando. Isso. Então, eles tinham que trazer um tutorial pra gente mexer nesse BBB, entendeu? Sim, sim. Igual, olha pra você que interessante, você dando aula, dar uma tela branca e pedir pra eles respondendo o que eles entenderam. Uhum. Aqueles rabiscar, eles vão adorar isso. Sim, sim, com certeza. Então, eu queria mexer mais, aprender a mexer em como utilizar todas as ferramentas desse BBB. Para mim é o principal. Uhum. Então aí a gente coloca lá o quiz, E agora, relacionado ao Java, é o eu quiz. fiz. E em relação ao... Isso. é porque o BBB ele vai passar a ser uma ferramenta. Vai passar a ser uma ferramenta, totalmente. Então, professor, você vai falar que tem essa ferramenta, mas no tempo que nós vamos apanhar para mexer nessa ferramenta e nós não temos tempo para apanhar. Uhum. Então, eu tô pensando a mesma coisa. É esse o problema, sabe? Que tempo nós vamos ter para apanhar. É. Eu queria de tudo, eu queria aprender a mexer nele, só, se fosse me aprender. Eu queria mexer nesse BBB. Era o meu ponto de deixar eu fazer isso. Já tirou a gente da sala? Vai chamar Não, falta alguns segundos. 26 segundos. Porque até eu queria mostrar para você o que eu fiz hoje, né? Pus o meu plano, montei para me apresentar para eles, pus um videozinho. Eu queria saber se tem como eu pôr um videozinho aí durante minha aula, que eu tô aqui, ó, falando. Igual ele tá aqui nesse BBB. Se dentro da minha apresentação do PowerPoint eu posso apresentar ele, como que eu faço isso? Alô? Olá, pessoal. Vocês estão voltando para nossa sala principal. Aos poucos. Sim. Show de bola, cara. Show de bola. Bom, só que a gente tem que aprender a fazer, né? Isso, Hugo. Eu tava aqui muito mexendo bom, nas coisas. Só que eu preciso aprender a fazer o que você fez, as mágicas aí, entendeu? A mágica, Ô, Jair, eu tenho que contar uma coisa para vocês aqui agora, tá? Enquanto vocês conversavam, nesse grupo aqui, eu resolvi fazer um outro teste. Na pedagogia, eu entrei nas salas para ver os professores conversando. Aqui, eu vi vocês sem entrar na sala. Aparece um painel de controle. Eu ouvi o áudio de todos os grupos sem estar dentro dos grupos. Tá? Porque o tempo era mais curto. ainda bem que Ou então você ouviu o que eu falei para a professora até de tudo nesse BBB. Porque só ele dá para fazer 1000 coisas com as minhas aulas, sabe? Nas 5. Sim, e aí Hugo, deixa eu te falar um negócio, meu amigo. Agora é o seguinte, você mostrou a arte. Como faz? Porque acho que é, cara, muito bom. Só que assim, tem 16 minutos para terminar aí a nossa aula e nós estamos precisando aprender a fazer o que vocês. Não, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: isso aqui é por meio do uso. Depois que vocês tiverem acesso, inclusive vocês podem jogar lá no Google Big Blue. Tutam.org. E entrar no site e abrir uma sala só com vocês e saírem navegando pelas ferramentas, que eu acho super importante. Eu queria aproveitar e falar para a professora Daisy, porque ela falou sobre o PowerPoint dela para amanhã e que ela gostaria de colocar um vídeo, né?
É possível. Não foi a professora Deise ou Foi foi a a professora Cleide? Patrícia. Ou eu misturei um grupo com o outro? Foi a professora Patrícia que comentou. Ah, então. É possível colocar o vídeo no seu slide para aula de amanhã, mas eu não recomendo, porque seu slide vai ficar muito pesado. É melhor você deixar esse vídeo aberto em outra janela e compartilhá-lo a partir de um outro suporte que você tenha no computador do que inseri-lo dentro do slide. Ou coloque o link no slide para abrir em outro lugar. Acho mais seguro. É a minha sugestão. Tá. Aí, É isso que eu queria falar. tá? Vocês podem digitar ali no bate-papo para mim as ferramentas que vocês têm mais curiosidade, inclusive para que eu saiba se eu já fiz tutorial sobre elas ou não, tá? E enquanto vocês estão digitando, o que acontece a partir disso? Seguindo o protocolo da Wiki eu já fiz, viu, William? O tutorial tá pronto. Seguindo então o protocolo de aula ali no momento síncrono que foi estabelecido pela ProAcad, vocês podem inserir aulas extremamente inovadoras. E, inclusive hoje, com certo pudor lá no curso de pedagogia, eu disse assim, olha, engajamento na aula síncrona. Ou nós vamos gerar esse engajamento pela dor, colocando uma atividade pós-aula que o aluno não consiga responder se ele não tiver assistido a aula, certo? Ele vai falar, eu tenho que participar da aula ao vivo, ou estabelecendo uma nova cultura de acompanhar as aulas ao vivo, fazendo com que ele se interesse, porque a aula ao vivo deu protagonismo para ele, teve interação entre os estudantes, então é algo a ser pensado. Professora Viviane é a favor que seja pela dor. E que nós apliquemos questionários que façam com que ele assista essa aula. E aí eu acrescento para vocês o seguinte. Terminou essa atividade pós-aula síncrona, o resultado dessa atividade, que vai ficar instantaneamente ali, depois do fechamento, disponível para você, tem que ser o quê? Objeto do professor para reflexão e aprendizagem, e para que você readeque a semana seguinte. Na próxima semana eu vou dar uma mexida aqui nessa aula síncrona, porque eu percebi que tais conceitos realmente chegaram até eles, ou esta ferramenta não promoveu o que eu realmente desejava durante a aula síncrona. Então observem que nós precisamos propor um percurso semanal para esse estudante que vá se amarrando a semana seguinte. Acho muito difícil nas primeiras semanas realizar metodologias ativas que sejam efetivas na aula síncrona, porque você tem que preparar esse estudante, orientá-lo. Então, deem a orientação sobre o que eles precisam fazer antes do momento ao vivo, vá levando isso aos poucos para que até uma terceira semana de aula vocês tenham um grupo já afinado para participar das interações na aula ao vivo. Eu vou abrir agora, temos aí 11 minutos, professorina Sé, para diálogo, para conversa. Eu não sei se era isso que vocês esperavam, se for o caso a gente agenda de outra forma, para que eu ofereça outros recursos. Não, acho que é isso sim. Eu sei que a ferramenta do BBB, é claro que gera muitas dúvidas, né, porque nós não estamos familiarizados. Mas é claro que é a prática que vai melhorando. Mas se houvesse algum tutorial que mostrasse ferramenta por ferramenta, como eu faço a como que eu... Sabe, eu acho que isso seria interessante, algo prático, né? Não, talvez até já exista pelo próprio BBB, já existe essa ferramenta própria. Mas vamos deixar os colegas aí perguntarem, né, tirarem as dúvidas também em relação às ferramentas do AVA, né, que tem muita coisa interessante. Sim. Como nós não temos ainda conhecimento, ciência do rol que você vai disponibilizar, já são na quantidade de 8, não é isso? São já. Possibilidade de... Porque ontem nós tivemos de colegiado, com a possibilidade, aí a gravação
está como já é que a gente não olhasse tantas diversidades de o aluno não entra e o aluno tem que aprender. Então a gente está tentando fazer um rol, foi uma ideia da professora Viviane, que a gente elegesse de 5 ferramentas, porque nós já familiarizar, aí esse rol das ferramentas no máximo, se não tiver lá contemplado, é a possibilidade de passar para você nos auxílios? Sim. Eu sugiro assim, acessem os tutoriais assim que a sala de vocês for aberta, deem uma olhada, vejam quais são as demandas do curso, eu crio os tutoriais que vocês sintam falta, certo? Além disso, eu sugiro algumas ferramentas lá, que são bem enriquecedoras. A ferramenta Wiki que o professor William pediu, eu já deixei o tutorial lá. A ferramenta Glossário é bem interessante para vocês desenvolverem conceitos, terminologias, vocabulário específico da área profissional. E tem uma ferramenta que eu sei que ela é de uso mais complexo, mas vocês deem uma olhada no tutorial, que chama Laboratório de Avaliação. Esse laboratório de avaliação, ele é dividido em 3 etapas, em que um aluno tem acesso ao trabalho do outro, você que configura se eles verão os nomes ou não, tem uma configuração de privacidade. Então tem uma etapa de entrega de trabalhos, alunos, a segunda etapa, alunos comentando os trabalhos de seus pares, terceira etapa é o professor verificando os trabalhos e os comentários dos alunos. Muito bacana esse laboratório de avaliação. E aos poucos eu vou inserir outros tutoriais e pequenas lives, pequenos recursos nesse ambiente. Também tem um FAQ que ficará disponível para vocês. No momento ele já tem 17 perguntas frequentes. E conforme vocês forem apresentando novas perguntas, esse FAQ será alimentado. Então essa sala de formação ela vem cheia de recursos e conteúdos para vocês. O acesso a esse material, quando a sala virtual de vocês for liberada, o acesso já estará lá dentro por meio de um botão chamado Formação Continuada, certo? E quanto ao BBB, eu espero que realmente seja disponibilizado, que eles encontrem uma solução para que seja disponível para todo mundo. Parece que isso já está encaminhado. O professor Irancé até confirmou para mim mais cedo. E o suporte que vocês precisarem, professores, professor Irancé, eu estou à disposição do curso, a produção dos tutoriais, para caso vocês precisem de uma conversa. Hugo, queremos uma reunião para tratar só de uma ferramenta lá do Moodle, que todo o curso de Educação Física quer utilizar. Eu venho aqui, converso com vocês, e estou à disposição do curso de Educação Física. Certo, professores? E antes de passar de volta a palavra para o professor Irancé, eu queria assim expressar o seguinte: admiro o trabalho de vocês, o que vocês realizaram no primeiro semestre. Foi um momento de grandes obstáculos e de maneira instantânea. Fomos todos forçados à mudança, né? E ontem eu conversava com o professor José Mateus, lá da Evangélica de Goianésia. Não houve nenhuma grande mudança social, política, cultural, econômica que não fosse na base de um solavanco ou de um grande obstáculo ou de um certo sofrimento, né? A história da humanidade é marcada por revoluções. E eu acho que nós estamos sendo forçados aí a nos modificarmos, a buscarmos novas habilidades e competências diante de um contexto tão difícil. Então, parabéns para vocês pelo quanto têm buscado aí essa adaptação. Obrigado, professor Irancé. You are now unmuted. Nós te agradecemos, Hugo, aí sua disponibilidade e com certeza nós vamos precisar de mais apoio, né? Nós vamos identificar qual a ferramenta que a maior parte dos professores tem necessidade e que às vezes não seja contemplada pelos tutoriais, e com certeza vamos te chamar
Você faz parte aí do curso, você sabe disso, né? É um prazer poder contar com você. Ok? Bom, então, eu agradeço a Dá tempo participação de fazer de pergunta todos. aí, não? Dá para fazer uma pergunta ainda? Pode. Dá uma pergunta. Pode perguntar, Patrícia. Eu acho que professor, eu vi que lá na nossa sala vem por semana, né? Toda Isso. semana 1, 2, 3, 4, e eu tenho que fazer, por exemplo, a postagem de um conteúdo, né, de uma biografia na pré-aula. Por exemplo, se eu coloquei lá o livro de didático do Libânio, né, como pré-aula na semana 1, mas na semana 2 eu vou estar usando ele, ou na semana 4, na semana 5. Quando chegar na semana 4, 5, eu tenho que postar ele novamente lá, em toda Sim. semana? Tá. Assim, professora, eu acho que é a melhor opção para que você tenha maior garantia de que o aluno não se perdeu no meio do caminho. Tá. Esse era uma questão. E os links, por exemplo, de vídeos, porque eu tenho uma disciplina que eu vou utilizar muitos vídeos. Eu não vou colocar ele nenhum, eu vou colocar naquelas atividades adicionais, não é isso? Aí o vídeo é vídeo produzido por você ou vídeo que já Não. estava online? São vídeos de aula de outros professores do YouTube. Então, aí você pode colocar como recurso extra ou discutir com o NDE do curso, que foi a proposta da ProAcad. Eu já passei para esses eles. vídeos, a inserção do vídeo pode ser também pré-aula síncrona, pode ser um objeto antes da aula ao vivo. Mas na verdade esse era o objetivo, que ele assistisse outros professores fazendo aquele tipo de modalidade, para quando eu fosse para a síncrona ensinar, se eles conseguiram detectar dentro dessas aulas as falhas ou os erros daquilo que eu estou ensinando agora. E a partir daí, outro vídeo para que eles façam realmente uma avaliação se teve um aprendizado do que eu acabei de passar. Pode entrar ali no objeto de aprendizagem. Na modelagem da ProAcad teria esse nome. Ok. Esse BBB é totalmente responsivo ao celular? Sim, foi feito o teste, professor. E no celular ele também funcionou bem, tá? No Get, eu uso um aplicativo chamado Get Response, que eu uso nas minhas aulas. Nele tem essas enquetes, essas coisas, mas tudo a gente tem que fazer previamente. Eu vi que você digita na hora. Esse BBB tem o recurso também de fazer previamente essa enquete, as perguntas, deixar pronto já, não antes de começar a aula? Pelo que eu vi, não. Nós não temos essa opção dentro do BBB. Por isso que eu sugeri deixar as perguntas na tela, num PowerPoint, por exemplo, ou num PDF. E aqui ao lado, é que eu não espelhei para vocês, eu acho que dá tempo de espelhar desse jeito. Só um momento. Vocês olhem aí no canto esquerdo da imagem que vai carregar no centro da tela. Você tem vários modelos de resposta prontos. Então você pode montar suas questões já com essas possibilidades. Ó. Tem sim, não, verdadeiro ou falso, AB, ABC, ABCD, ABCDE. Ou você ainda pode criar respostas personalizadas aqui embaixo. Mas tem que ser digitado na hora. Então eu prefiro não usar personalizada. Então, se você deixar as questões já nos seus slides, fica possível utilizar. Entendi. Então, beleza, Hugo. Então, nós agradecemos. É isso? Agradecemos aí para os professores. Nós vamos continuar nossas atividades. Eu sugiro aí que cada um acesse o BBB, porque ele fica disponível para a gente usar ele durante 1 hora de graça, né? Aí pode reunir com alguns professores para poder testar as ferramentas. Nós vamos nos adequando gradativamente, né, até cumprir todas as etapas solicitadas pela ProAcad. E, como disse ontem, né, nós vamos ter um semestre bom. Tem muitas dificuldades pela frente, mas nós vamos superar todas elas. Ok? Depois eu vou passar algumas informações no grupo lá do WhatsApp. E uma boa noite a todos. E nos vemos aí ao longo da semana, em especial amanhã, né? Estamos começando as aulas do semestre. Então, boa noite, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado aí, Hugo. Até mais.